hoje nós vamos falar sobre o fruto do Espírito. Vamos falar sobre a diferença, na verdade a batalha entre as obras da carne e os frutos do Espírito Santo. Então, vai ser uma aula aí de muitos tópicos, mas você vai ter aí destrinchado esse tema que vai fortalecer a tua caminhada com Jesus Cristo e, é claro, sempre cheio do Espírito Santo. Porque aquele que está cheio do Espírito Santo tem frutos do Espírito Santo. Aquilo que você semeia, você colhe. Então, o resultado daquele que está cheio do Espírito são frutos maravilhosos. E nós vamos falar hoje a respeito deles. Vamos começar lendo a passagem de Mateus, capítulo 7, que fala sobre qual árvore você é. Vamos lá, Mateus 7, versículos 17 a 20. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então, dois tipos de árvores. Qual árvore você é? Você é a árvore que tem bons frutos ou você é uma árvore que tem maus frutos? Você precisa tomar essa decisão na tua vida. Se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, então você é uma árvore de bons frutos. Você vai procurar gerar bons frutos. Nós somos conhecidos como filhos de Deus pelos nossos frutos, no sentido de resultados. Resultados são bons, resultados de santidade. Então nós somos filhos de Deus. Agora, o que o homem plantar, ele vai colher. Essa é uma regra para tudo na vida. Você não tem como plantar abacate e nascer mamão. Isso não é possível. Só se alguém foi lá à noite e trocou a semente. Não é? Então, é claro que aquilo que eu estou plantando, eu vou colher amanhã. O diabo, infelizmente, tem tornado o homem muito superficial. E o homem não tem se preocupado com o futuro. Então o homem ele acaba vivendo na nossa geração sempre com resultados de curto prazo, sempre pensando no presente, mas ele esquece que o amanhã vai chegar. O que você vai ser daqui 10 anos? E daqui 20 anos? Como é que vai estar a tua relação com Deus daqui algumas décadas? Isso é algo importante. Isso é algo que você precisa começar a pensar agora. Por isso que a tua transformação precisa ser imediata. Hoje nós vamos começar a falar dessa grande batalha. A batalha entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Não há melhor passagem que fala sobre o assunto do que a carta aos Gálatas no capítulo 5. Vamos lá? Vamos lá, Gálatas 5, versículos 16 e 17. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então aqui Paulo ensina aos Gálatas a grande batalha que todos nós temos para sempre, que é o quê? A luta entre a carne e o Espírito. Bispo G, o que significa essa palavra carne no grego? No grego é a palavra sarx, de onde vem o termo sarcófago, que é a carne mesmo, é o que recobre os ossos. Então é a nossa condição humana, que é falível, ela é corruptível. Então, quando nós vemos aqui no Novo Testamento falar a respeito de carne, é esse, né? Não um sentimento vamos dizer assim, daquilo que é tátil, mas do sentimento daquilo que domina o homem, né? Porque, infelizmente, o homem natural, ele é dominado pela carne. A carne, nesse contexto, é tudo aquilo que é o desejo da natureza humana animal, não é? Da condição, porque o homem também é um animal, e o homem também tem instinto, só que Deus deu ao homem algo mais do que o instinto comparado aos outros animais. Deu ao homem a razão. E a razão também está simbolizada pelo poder de escolha. Então, o teu lado animal, a tua carne, né, vai desejar muitas coisas que não têm bons resultados, principalmente quando falamos de mundo espiritual.
Então é a tua decisão. Eu quero ou não quero fazer isso? Se eu fizer, qual será o resultado? Então essa análise, ela precisa ser rápida, porque nós vivemos com ações rápidas, atitudes rápidas. Imagina, durante todo o dia, quantas decisões você toma, quantas coisas você pensa, quantas coisas você precisa fazer. E por isso que estar cheio do Espírito Santo é ter também a paz de saber que o Espírito Santo está te guiando, que você está aberto para ouvir a melhor decisão para a tua vida, e não a decisão da tua carne, que, como a gente sabe, muitas vezes acaba te levando para o mal. Poderia falar também sobre o coração enganoso, porque também faz parte da carne do homem. Tudo que nos coloca em contato através dos 5 sentidos com o nosso meio ambiente, a gente pode chamar de carne, inclusive, né, o sentimento do coração, que é a alma, né? Então a diferença maior, e é uma diferença brutal, é o raciocínio do homem. E é esse raciocínio que é pior ainda, porque o animal, ele ainda faz por instinto. Agora, já o homem, ele faz por um domínio do pecado, muitas vezes coisas erradas, malignas, domínio do pecado e, obviamente, domínio do mundo espiritual também, com a influência de demônios sobre a carne do homem. Em Romanos 1, o apóstolo Paulo fala sobre isso, não é? Que muitas vezes é muito pior porque o homem se sujeita a ser um animal, a agir como um animal. Não é? Ele tem a razão, ele tem o poder de ter o domínio, porque Deus criou o homem com domínio próprio, e de repente ele abre mão desse domínio, ele é sujeito a todas as situações, a um vício, a prostituição, a tantas situações que nós vamos abordar hoje, que a pessoa até para de refletir, ela já é conduzida naturalmente ao mal. Então a tua luta é não aceitar esse domínio da carne, porque é isso que satisfaz a Satanás. Satanás, ele, sabendo dessas limitações do homem, dos seus desejos, até das questões físicas, né? Às vezes o homem, por ter hormônios, e hormônios em todos os sentidos, porque, por exemplo, na fase da puberdade, né? Os hormônios em ebulição, podem ter aí tendências ao desvio na área sexual, né? A acabar tendo uma aptidão maior para a prostituição, né? O desejo maior. Como também, às vezes uma mulher, né? Quando está naqueles dias, ela fica fora de si, acaba também. Então, olha como Satanás, ele sabe todos os limites do homem. E ele começa a trabalhar a mente do homem com pensamentos, com desejos, para exatamente manipular o homem, tornar o homem um animal, primeiro para si mesmo, e Satanás acaba também tendo esse domínio. É dessa forma que trabalha um dominador, né? O apóstolo Paulo fala sobre os dominadores, né? E a tentação nada mais é do que um dominador que amplia o sentimento, que amplia o desejo, né? Então, aquilo que entra pelos olhos, né? A concupiscência, ela é ampliada através da operação de demônios, de dominadores, né? Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala sobre quais são as obras da carne. Vamos lá, Gálatas 5, versículos 19 a 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então o apóstolo Paulo, ele fala aí sobre diversos pecados, né, obras da carne. Então, a obra da carne nada mais é do que o pecado. E nós vamos estudar aí, porque são grandes grupos, são 5 grupos que nós podemos dividir assim, sobre estas obras da carne. Então, por exemplo, obras da carne na vida sexual, obras da carne na vida religiosa, obras da carne na vida social, também em relação à lei dos homens, e também a compulsão. Então nós vamos trabalhar isso hoje, cada uma delas explicar, para que você não faça isso, né? Para que você lute contra isso, para que você resista, para que você não tenha a realização da obra da carne, você como aquele que faz a obra da carne. Vamos começar com o grupo da vida sexual, olha só, que é por onde já começa, porque sabe que é aí que o bicho pega muitas vezes no desejo do homem, né? Que o homem é inclinado mais facilmente.
Então nós temos, por exemplo, começando pelo adultério. O adultério o que é? A infidelidade ao cônjuge, é a quebra de uma aliança. Então nós vemos aí que é terrível nos dias de hoje, pessoas que infelizmente saem da aliança. Tudo o que está fora da aliança é de Satanás, porque Deus, ele que cobre a aliança do servo de Deus. Se a aliança foi consagrada a Deus, então é ele que cobre, não é? Tem mais, prostituição. O que é prostituição? É a prática sexual fora da aliança, sem aliança, de um casal de namorados, ou então pior, alguém que nem conhece direito, conheceu em uma balada, a masturbação, a pornografia, tudo isso é prostituição. A impureza. Inclusive, Dani, até citando, né, que você falou aí a pornografia, porque o termo prostituição, no grego é o termo porneia. Olha só. Da onde vem o termo pornografia, né? Então, já mostra aí a porneia como essa impureza maligna, né? A impureza, que faz parte disso, que é o costume imoral, práticas imorais, que entra muito essa linha também, né? É sexual, ela é forte no sexual. Também tem a lascívia, que também a pornografia faz parte, porque é o estímulo à sensualidade. Num país que... nós temos um país de uma cultura que muitos consideram mundialmente uma cultura lasciva, que estimula a sensualidade. Tá? Então aí fecha o quadro das obras da carne na vida sexual. Aí começa o grupo na vida religiosa, idolatria, colocar tudo, qualquer coisa, né, acima de Deus. Idolatria, as pessoas têm às vezes a imagem só do ídolo, mas tem coisas que são idolatrias também. Né? Às vezes a pessoa idolatra o trabalho dela, idolatra o cônjuge, idolatra um ser humano. Então isso é uma obra da carne. A feitiçaria, que é a invocação a entidades demoníacas, e a heresia. Heresia é terrível, né? A gente sabe, os apóstolos ministram isso, que no fim dos tempos haveriam muitas heresias. O que é heresia? É o desvio da verdade. Então existe a verdade da palavra, existe aquilo que é irrevogável, imutável, ninguém pode mudar. Então, tudo que está fora dessa verdade é uma heresia, um engano, é uma ideologia mentirosa. Antes de nós continuarmos a nossa essa trajetória aí de um monte de obra da carne, que você vai fugir, vai ter vitória em nome de Jesus, eu quero te dar uma dica muito especial. Você acompanha o programa Escola de Profetas e eu quero te apresentar um produto maravilhoso que é a Bíblia Apostólica. Essa Bíblia maravilhosa você pode adquiri-la hoje na nossa loja virtual no Gospel Bay. São 40 estudos, 40 ofertas, 40 perfis de personagens, tem um dicionário apostólico com mais de 500 palavras, mais de 5.000 notas de referência, mapas coloridos, tabelas históricas, é maravilhoso. Essa Bíblia é incrível. São 40 anos de história de mover apostólico aqui, nesse livro maravilhoso. É muito mais, né, do que apenas o texto bíblico. Tem aqui o conhecimento, o auxílio, nós vemos diversos estudos, mapas, olha que legal. Você pode ter essa Bíblia na tua coleção, levar aonde for, levar para a igreja, em casa, estudar e se preparar. E olha que legal, aqui tem estudos que você pode ministrar aí no teu grupo de oração, no teu grupo que você se reúne para ministrar a palavra, evangelizar no teu trabalho, em tudo. Esta é uma Bíblia completa, é a melhor Bíblia de estudos que existe na atualidade. A Bíblia Apostólica, 40 anos de estudos estão aqui dentro. Então, você pode acessar agora a nossa loja virtual, gospelb.com.br, e tem uma promoção especial, tá certo? E é muito legal, porque é super tranquilo, vai chegar na tua casa, você pode parcelar o valor dessa Bíblia. O importante é, não perca a oportunidade agora, tem uma promoção te esperando a respeito da Bíblia Apostólica. E Gospel Bay é a loja virtual da Rede Gospel de televisão.
gospelbay.com.br. Sua compra com segurança e entrega pontual. Os melhores preços com pagamento facilitado em todos os cartões. E ainda a fácil navegação pela sua loja cristã virtual você só encontra no gospelbay.com.br. É isso aí. Continuando, nós estamos falando sobre as obras da carne. Já falamos sobre o grupo do pecado na vida religiosa e também na vida sexual. Agora na vida social. Então, são vários detalhes aí, várias obras colocadas nessa passagem, de Gálatas 5:19 em diante. Então ele fala sobre a inimizade, né? Ser inimigo é o ódio, a antipatia. Tem gente que não sabe, né, ser amigo, se relacionar. Então você precisa ser liberto em nome de Jesus. Tem também a ira, que é a cólera, né? Que é aquela coisa, aquela raiva descontrolada. Isso é obra da carne. Nós vemos aí tantos casos de violência pela falta de domínio próprio, de domínio, né? Domínio até físico. Então é importante você ter vitória sobre isso. Tem mais, porfia, que é uma palavra estranha, né? Mas aquela pessoa que tem o costume de rivalizar, de brigar, de sempre se meter em encrenca. Tem também os ciúmes, que é o zelo doentio. Essa é uma obra da carne terrível. Nós vemos cada absurdo aí em casamento, em até namoro. A pessoa está namorando, nem tem uma aliança no dedo aí, já manda na outra, já pergunta, onde é que você está? Né? Fala, meu Deus do céu, você está namorando, você não é o dono da menina, e nem a menina é o dono do rapaz. E aí você já vê um relacionamento desajustado. Tem mais, dissensão. Dissensão é divisão, é falta de harmonia, gente que não consegue conviver em grupo, em equipe. Tem também a discórdia, que é aquela pessoa que tem o hábito de criar contenda. Sempre que onde ela está, ela traz problema, briga, contenda, não sabe conviver. E por último, dentro das obras da carne na vida social, é a facção, a famosa panelinha. Né? Se tem uma coisa que é chato, é gente que só sabe conviver com panelinha. Completamente, nós estamos vendo aí coisas completamente diferentes daquilo que era a prática de Jesus. Jesus falava o quê? Vinde todos venham. Né? Então é interessante como nós vemos que a obra da carne, ela é completamente contrária àquilo que é a verdade do Espírito Santo. O próximo grupo, que é o mais curto, é as obras da carne quanto à vida legal, os homicídios. Homicídio é tirar a vida. Então pode ser todo tipo de homicídio, tem assassinato, tem suicídio. Então tudo isso faz parte das obras da carne. E por fim, as obras da carne de compulsão, que vem a bebedice, que é a embriaguez, e se nós colocarmos na linguagem mais moderna, tudo que é tipo de vício. O vício é uma obra da carne. Sim, o cigarro é uma obra da carne. Qualquer coisa que traz dano ao santuário do Espírito Santo é uma obra da carne. E é claro também entra aí a glutonaria, né? A gula, os excessos, porque isso também fere o corpo, que é o templo do Espírito Santo. E a glutonaria, no caso, inclusive, é ligado a bacanal, né? Porque era feito assim, como é que falam? Festas ao deus Baco, e essa é a palavra. Então a glutonaria era comer em excesso, então tinha toda uma ligação, a falta de controle mesmo. Então chamava comus, esse tipo de festa, né? Que nada mais do que era uma orgia desenfreada e principalmente com a comida. Então, quer dizer, os caras chegavam ao ponto de comer e depois forçavam vomitar para comer mais, depois vomitavam de novo para comer Deus, mais, quer dizer... Que loucura. É uma loucura, e ficavam a noite inteira e saíam, faziam cortejos, aonde surge o carnaval, né? Olha só. É legal porque é só a pessoa fazer na memória, só trazer a lembrança, que muitas imagens que vêm de deuses gregos é exatamente isso, né? Eles todos bebendo muito, comendo muito, né? Aquela orgia, né? Terrível. Agora, contrário às obras da carne, é o fruto do Espírito. E vamos falar sobre o fruto do Espírito Santo. Vamos ler o texto. Vamos lá. Gálatas 5, versículos 22 a 25.
Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então tudo é um grande fruto, é um único fruto, não é? E o que é o fruto? É o sentimento do Espírito Santo. O sentimento que gera resultado. O resultado é o bem, a prática do bem. Então nós temos aí 9 sentimentos que fazem parte do fruto do Espírito Santo. Aquele que está cheio do Espírito Santo tem estes sentimentos. Então falou do amor, que é a essência divina. Falou da alegria, que é o júbilo, que é o regozijo. Falou sobre paz, que é a tranquilidade, pessoa serena, pessoa que traz paz aonde ela vai. Não é legal quando as pessoas falam assim, poxa, você chegou, trouxe uma paz tão grande aqui à minha casa. Tem também a longanimidade, que é o longo ânimo, a paciência. Tem também a benignidade, que é o afeto pelas pessoas. A bondade, que é realizar o bem. Tem a fidelidade, que é o compromisso, a aliança. Aliás, se tem uma coisa rara hoje é a fidelidade, infelizmente. Não é? Porque Satanás, ele é um ser infiel e é um ser que quebrou a aliança que tinha com o seu Criador. Lute para ser uma pessoa fiel, porque isso vai te fazer uma pessoa diferenciada. E tem mais 2, a mansidão, pessoa pacífica, pessoa que tem um coração limpo. E por fim, o domínio próprio, a necessidade de uma geração de ter equilíbrio, que você seja uma pessoa equilibrada em todas as suas atitudes, porque o Espírito Santo é equilibrado. Para completarmos a nossa aula, vamos ver o que precisa, o que nós precisamos, o que é necessário para ter o fruto do Espírito Santo. Então você precisa ser inconformado contra o mal, ter o temor a Deus, porque quem teme a Deus luta contra o pecado, ter o desprendimento da natureza humana, ser um homem espiritual e limpar-se do pecado diariamente. Sempre tenha um coração aberto para a limpeza, para a purificação. E nós concluímos a aula de hoje com uma reflexão a respeito do Espírito Santo. Permanecer no Espírito e obedecer ao Espírito Santo são as chaves para uma vida dominada com sucesso por Deus. A questão não é quanto você e eu temos do Espírito Santo, mas quanto Ele tem de nós. E o quanto Ele tem de você. Então, é muito importante você abrir o teu coração para que todo o vazio seja preenchido com o Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo a partir de hoje. Vamos revisar a nossa aula. Na aula de hoje, aprendemos que somos conhecidos como filhos de Deus pelos nossos frutos. A vida de um cristão é uma batalha entre a carne e o espírito. Carne é todo o desejo animal da natureza humana e suas obras são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices e glutonarias. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Para alcançar os frutos do Espírito, é necessário ser inconformado, temer a Deus, desprendimento da natureza humana e se limpar do pecado diariamente. E encerramos com a reflexão. A questão não é quanto você e eu temos do Espírito Santo, mas quanto Ele tem de nós. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.